Oi, oi, gente! Professora Milena Cabral, para quem não me conhece, mais uma vez aqui no canal, falando de saúde e trazendo um tema bem importante que está aí frequentemente nas telinhas do nosso dia a dia. Vou falar hoje de H1N1. Eu sei que quando a gente fala H1N1, dá logo um espanto, a gente já viu casos na TV, né, de muita gente que veio a óbito por conta dessa infecção gripal, essa infecção respiratória. E muita gente quando fala, ai meu Deus, descobri que fui diagnosticada com H1N1, e aí, vou morrer? Calma, gente, não é bem assim não. Claro que causou todo um espanto, principalmente quando a gente começou a ouvir falar sobre essas síndromes gripais causadas pelo vírus do influenza. E a gente sabe que existiram, sim, alguns casos de pandemia no mundo, onde ninguém estava imunizado, ninguém sabia que vírus era esse, e aí causou realmente um grande número de óbitos, né? Desde o início de 1900 e bolinha até 2009, quando a gente assistiu à última pandemia, que foi justamente quando se descobriu o vírus H1N1. Então, o vírus H1N1 a gente já sabe que é um vírus que causa a gripe, uma infecção gripal, uma infecção do trato respiratório. E, na verdade, o H1N1 ele faz parte do que a gente conhece como vírus influenza. Ele, na verdade, é um subtipo do influenza do tipo A, né? Então, o vírus influenza ele possui aí os tipos A, B e C que circulam no Brasil. O C, geralmente, como não causa muitas manifestações clínicas agudas nem graves, então não é considerado um problema aí de saúde pública, né? Não causa nenhum terror assim, nas pessoas, ninguém quase que nunca ouviu falar. Mas temos aqui no Brasil os que mais causam manifestações clínicas em humanos, que são influenza do tipo A e do tipo B. E no caso do H1N1, ele é um subtipo do influenza A. Tem um outro subtipo também, que é o H3N2, que também infecta humanos e também causa manifestações clínicas, né, agudas, mas não é tão prevalente aqui no Brasil quanto o H1N1. Então, desde 2009, quando se descobriu, a gente teve um surto realmente, mas depois de conhecer o vírus, conseguiu-se então estudar, né, a sua estrutura e começou-se a ser formulado vacinas. Então, hoje a gente sabe que todo ano o Ministério da Saúde faz a campanha de vacinação contra essa infecção. E por que todo ano a gente tem que se vacinar, né? Porque muita gente fica me perguntando, mas a gente toma vacina na infância para diversas infecções e não precisa repetir ao longo da vida. Isso não acontece quando a gente fala de vírus da gripe, quando a gente fala aí do H1N1, por exemplo, porque são vírus que são altamente mutantes e eles sofrem mutações em suas proteínas ali de superfície, né, que é justamente isso até que dá o nome H1N1, H3N2, né, são modificações que existem na sua estrutura. Então, como esses vírus que são sazonais, eles sofrem modificações, mutações ao longo dos anos, todo ano tem que ser estudado, todo ano tem que ser reavaliado, e por isso que todo ano o Ministério da Saúde faz uma campanha justamente com essas novas vacinas que são reavaliadas, reajustadas, para que contemplem essas modificações dessas novas cepas virais que são diversificadas anualmente, né? Então existe essa preocupação justamente para que a vacina ela tenha mais efetividade. Se perguntar, Milena, o que a gente faz para não se contaminar? Bom, a transmissividade a gente já conhece, né? Através da gripe, se você estiver infectado, tentar, né, ser o mais educado possível de não espirrar, não falar tão perto de uma pessoa, na hora de tossir também proteger, porque são vírus que são transmissíveis através, né, dessas gotículas que a gente vai ali expelir. E também a gente que trabalha na área de saúde está sempre lavando as mãos, usando álcool gel, porque se a gente pegar em superfícies que estejam contaminadas com vírus e essa mão suja levar o olho, levar o nariz, levar a boca, áreas de mucosa, a gente acaba trazendo vírus para dentro do corpo também. Mas claro, aquele paciente que está doente, então que ele esteja protegido para que não haja essa contaminação de outras pessoas. Então são essas medidas que são simples, são básicas, que a gente pode fazer no nosso dia a dia para tentar diminuir aí essa transmissão. Agora, o que fazer, né, para se tratar de fato aquele paciente infectado? É repouso, é água, né, muita hidratação. E aí a gente tem, claro, uns antigripais para diminuir alguns dos efeitos que a doença causa no nosso corpo. Que efeitos são esses? Que manifestações clínicas são essas? Geralmente o paciente que está infectado pelo vírus influenza, né, como H1N1, por exemplo, tem fortes dores de cabeça,
fortes dores musculares, tem muita tosse seca e uma característica bem importante que é a febre alta, que dura aí por 3, 4 dias. E essa é a característica até principal que diferencia uma gripe por influenza A, o H1N1, e um resfriado comum. Geralmente no resfriado comum a gente tem uma coriza, espirra, dá uma tosse, dá aquela moleza no corpo, mas você não chega a ter febre alta por 4 dias, mais ou menos. Pode dar uma dor no corpo, mas não é uma dor intensa. Então, geralmente na infecção pelo H1N1 você tem uma queda geral do seu estado de saúde e fica um pouco mais debilitado, mais fraco. Agora, claro, Milena, todo mundo que se infecta por H1N1 fica debilitado e essa questão de pode vir a óbito. Bom, algumas faixas etárias, como a maior parte de outras doenças infecciosas, são mais acometidas. Crianças abaixo de 5 anos, idosos acima de 60 anos, até 65 anos para frente, até mais, gestantes, pacientes que fizeram alguma imunossupressão, fizeram transplante, que possuem HIV, alguma doença desse tipo que cause alguma imunodepressão ali do seu sistema imunológico, pacientes que têm doenças crônicas como diabetes, hipertensão, doenças inflamatórias aí de curso longo. Esses pacientes são mais preocupantes porque eles apresentam uma menor capacidade do seu sistema imunológico de se defender a uma gripe como essa. Tá? Então, esses pacientes devem ter um maior cuidado e por isso é obrigatório, gente, né? E importante que todo ano, quando o Ministério da Saúde fizer a campanha, essas pessoas, né, façam, na verdade, essa profilaxia, essa prevenção que é através da vacina, tá? A vacina que o Ministério da Saúde oferece, ela é trivalente. Ela possui 2 cepas do vírus A e uma cepa do vírus B. Tá? Que são os mais comuns e que causam doenças em humanos. Mas existe também, desde 2015 para cá, uma vacina que é a quadrivalente, que contempla aí 2 cepas do vírus influenza A e 2 cepas do vírus influenza do tipo B. Tá? Só que somente clínicas privadas é que fazem, então, o fornecimento desse tipo de vacina. E aí, todo mundo, e aí, Milena, vale a pena eu pagar para tomar essa vacina? Claro que é uma vacina de espectro maior, mas essa segunda cepa que eles implementaram não é uma cepa que tem tanta prevalência quanto a cepa do H1N1 aqui no Brasil. Agora, claro, a depender da sua faixa etária, se você tem uma imunossupressão, se você tem uma doença crônica, eu acho que seja importante sim, já que você está dentro daquele grupo de risco. E aí, aqueles pacientes que foram diagnosticados, para nós que somos da área de saúde, você aí que é da área de saúde, como fazer a notificação? Quem trabalha na área de saúde sabe que existem algumas doenças que têm que ser notificadas, como a síndrome gripal causada aí pelo H1N1. Existe uma ficha do SINAM, que alguns de vocês já sabem, já devem conhecer, que deve ser preenchida corretamente, com a data do início dos sintomas e quais sintomas o paciente está apresentando. Lembrando que a coleta da amostra é geralmente o quê? A coleta da secreção nasofaríngea ou orofaríngea feita com um suave. E é importante que essa coleta tem que ser feita até as 48 horas que se iniciam os sintomas da gripe por H1N1. Então, depois disso, geralmente não é mais interessante, a não ser que seja para aqueles pacientes internados que vieram a óbito, que se quer fechar o diagnóstico, né, do porquê que aquele paciente veio a falecer. Aí sim, pós-morte, pode realmente fazer a coleta, tá? E aí, lembrando que para os profissionais da área de saúde, que trabalham nesses locais e que fazem, então, essa coleta, lembrar de que tem que refrigerar essa amostra e levar com mais brevidade possível, tá? Tem que estar ali em torno de 4 graus para que não haja a perda da qualidade daquele material que foi coletado. Para os pacientes que estão internados, geralmente, existe um tratamento farmacológico, Milena, sim, que é o conhecido, alguns já devem ter ouvido falar do Tamiflu, tá? Que é o fosfato de oseltamivir, e geralmente, nome difícil, né? Geralmente esse medicamento ele é aí administrado por até 10 dias consecutivos e ele vai diminuir os efeitos sim, né, dessa gripe, os efeitos clínicos e vai inibir a replicação viral consequentemente. Agora, é um medicamento super caro, não vai sair aí na louca porque tá com a gripe, um resfriado, que nem sabe o que é, se é H1N1 ou não, e querer comprar Tamiflu, que custa aí mais de R$100, tá? Não tem geralmente contraindicações, tá? E alguns ajustes de doses dentro dos hospitais podem ser feitos, às vezes, para alguns pacientes que tenham complicações aí renais, mas geralmente ele não tem contraindicação para quem está gestante, nem idoso, tá? Não tem ainda relatos
né, de efeitos colaterais tão severos assim também não. Geralmente, alguns pacientes entre 1 a 2 dias de que inicia o tratamento pode ter aí um pouco de náusea, de vômito, mas que geralmente depois disso aí acaba passando, tá? Então assim, eu acho que a melhor prevenção é se cuidar, na verdade, tomar a vacina anualmente, porque já que há essas modificações, existem essas modificações, então a gente precisa estar ali atento e se prevenir. E se uma vez que esteja gripado, é tentar diminuir essa transmissão para outras pessoas, tá? E isso aí que é o mais bacana. Às vezes a gente tem aquele preconceito quando vê alguém de máscara, né? E fala assim, poxa, a pessoa tá com alguma doença, né, altamente infecciosa. Gente, isso é mais uma questão comportamental, é uma questão de educação. Você tá com uma gripe, por que você vai querer passar aquilo para outra pessoa? Sabe que através do falar, do tossir, a gente pode transmitir aquela infecção. Então vamos nos proteger e proteger outras pessoas também, ok? Espero que tenham gostado, que tenha sido um vídeo assim bem importante, uma doença aí que a gente tem visto falar bastante por conta agora do inverno, mas que logo logo espero que a gente já não veja mais tantos casos assim aqui no nosso país, tá bom? Fique comigo, até semana que vem.